São muito grande. Quando eu digo muito grande, vocês podem achar que eu estou fazendo um jogo de retórica. E não é. Não é, primeiro, porque eu estou dentro de casa, né? Nós somos aí, faço questão de dizer, encher o peito e dizer que sou advogado, num evento promovido pela OAB do Espírito Santo, mais um grande evento promovido pela OAB. Segundo lugar, porque eu sucedo o Cadu. O Cadu que estava falando aqui foi meu estagiário e hoje é meu sócio. Então, assim, realmente é uma alegria muito grande. Não bastasse isso, ainda veio a minha esposa me prestigiar e o meu filho. Meu filho, que vai fazer 17 anos, falou assim: não, pai, eu resolvi fazer direito e quero lá te assistir. Então, hoje é realmente um momento muito ímpar, especial, e nada melhor e nada mais agradável que isso seja feito num evento da nossa casa, da nossa classe, que é a OAB. Então, eu quero, com essas palavras iniciais, deixar o meu agradecimento ao querido professor Romero Mafra, nosso presidente, pelo convite, pela organização, não é de hoje, né? Desde sempre esse evento está no nosso calendário como sendo um grande evento. E sempre com rédeas muito firmes do meu grande amigo Rodrigo Mazei, amigo de longa data, desde quando a gente jogava futebol de salão, isso nos idos de 1981. Então, nós estamos falando de bastante tempo. Então, é com muita satisfação que eu venho aqui hoje e eu quero estabelecer com vocês uma espécie de conversa, uma conversa informal, uma conversa que permita... Ninguém vai sair daqui com verdades. Eu não estou aqui para trazer, num tema que seja tutela jurídica do século XXI, do meio ambiente do século XXI, obviamente que eu tenho um universo para falar. Então, eu espero que a gente saia daqui com alguns pontos para reflexão. Essa é a minha intenção, não mais do que isso. Se alguém pretender, quiser esta palestra, é só mandar um e-mail para o Cadu. Mentira, é só mandar um e-mail para mim, marceloabelha@sejar, é o mesmo CJAR do Cadu, porque nós somos sócios, né? Todo dia eu encontro com o Cadu, todo dia eu dou bom dia para ele, embora a recíproca não seja a mesma, ele não me dê esse bom dia, mas é marceloabelha@cjar.com.br. Então, quem quiser, eu mando a palestra, é o roteiro da palestra. A palestra está aqui. O nosso tema é tutela jurídica do meio ambiente no século XXI. Quando eu falo em tutela jurídica, eu gostaria que vocês imaginassem tutela jurídica, a proteção estatal mais ampla possível. Essa água é para mim? Essa água é para mim? É? Obrigado. Quando a gente fala em tutela jurídica, vocês têm que imaginar a tutela jurídica sob uma perspectiva mais ampla possível. O conceito de tutela jurídica aqui é toda proteção estatal. É assim que a gente vai tratar. E aí a gente vai dividir essa ideia de tutela jurídica sob 3 flancos diferentes. O flanco do Estado legislador, o flanco do Estado administrador e o flanco do Estado judiciário. Como o poder público, o que nós esperamos neste século, como sendo assim as linhas mestras, os pontos principais, as diretrizes mais importantes hoje, do que se espera de um Estado legislador, de um Estado administrador e de um Estado judiciário em matéria ambiental e para fazer valer
os princípios constitucionais do meio ambiente previstos no artigo 225 da Constituição Federal. O que a gente espera de um Estado legislador? É claro que a gente espera muita coisa. As nossas expectativas são muito grandes. Mas um Estado legislador em matéria ambiental, apenas para recordar vocês, em matéria ambiental, a competência legislativa em matéria ambiental é do tipo concorrente. Então nós temos União que legisla, Estado que legisla e município que legisla. Inclusive, há 10 anos atrás, escrevendo um artigo para uma revista espanhola, com esse mesmo tema, eu cheguei a colocar que uma das expectativas do século era uma codificação ambiental. Porque é uma bagunça. Em razão dessa portaria para tudo quanto é lado, resolução para tudo quanto é lado, e leis federais, leis estaduais e leis municipais, criam um estado de insegurança jurídica muito grande. Pelo menos uma consolidação, como foi feito na justiça, no judiciário trabalhista e na legislação trabalhista. Então, o que nós esperamos hoje? O que é o assunto da vez? O que está pegando fogo em matéria de Estado legislador? E esse Estado legislador, tanto da União, tanto do Estado, quanto do município. Em matéria ambiental, o assunto que ferve, que queima, em matéria de diretrizes de um Estado legislador, que se fala no mundo inteiro e aqui no Brasil, está ardendo, é o respeito ao princípio da proibição do retrocesso. Em matéria ambiental, nós estamos assistindo a olho nu e com lente e objetiva Canon, um absurdo legislativo em matéria ambiental. Eu recordo a vocês que o princípio da proibição do retrocesso, ele tem sua origem no direito alemão, mais ou menos na década de 70, e eu comentava isso com meu filho um pouquinho antes de vir. Tem um livro de 1976, de um sujeito chamado Konrad Hesse, que trata da eficácia das normas constitucionais. E nesse livro ele invoca uma teoria que é a teoria da irretroatividade, que na verdade acabou virando, hoje no Supremo é reconhecido, o princípio da proibição do retrocesso. E eu vou ser honesto com vocês, o que eu vou falar aqui é o óbvio. É o óbvio porque dentro de uma temática denominada, de um princípio do direito ambiental chamado princípio do desenvolvimento sustentável, o direito ambiental ele é formulado por 4 grandes princípios: desenvolvimento sustentável, ubiquidade, poluidor-pagador e participação. O desenvolvimento sustentável tem uma vertente dele que se chama proibição do retrocesso ambiental. E que tem ganhado uma força muito grande agora. Por quê? Porque tem acontecido às escâncaras o retrocesso ambiental. E aí, pode parecer absolutamente insano eu ter que dizer o que eu vou dizer, mas essa teoria que surgiu aí na Alemanha, o nome dela é Nietzsche-Kerbarkais-Theorie, esse nome cheio de consoante comprido, quer dizer, na verdade, que não se admite, eu trouxe até o texto constitucional não, é até curioso, abrir um parênteses, na Alemanha não se tem uma Constituição, o que se tem é uma lei fundamental com status de Constituição. Porque esta lei fundamental, logo depois que os aliados venceram a guerra, foi feita uma lei provisória, uma lei fundamental provisória,
e, em tese, seria feita uma norma constitucional. Mas com a criação da RDA, da República Democrática Alemã, esta lei de maio de 49 acabou sendo tomada como se fosse a norma definitiva. Então, é uma lei fundamental que é tomada como Constituição. E essa lei é tão interessante porque é uma lei pós-nazismo. Então, ela é, assim, didática e vamos dizer assim, pleonástica na proteção dos direitos fundamentais. O primeiro artigo dessa lei é: a dignidade da pessoa humana é um bem jurídico inviolável. Essa mesma lei diz, no artigo 1º, os direitos fundamentais discriminados a seguir, são todos esses que nós já conhecemos, liberdade, crença, etc., constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário. E lá no artigo 19, em nenhum caso um direito poderá ser violado na sua essência, um direito fundamental. E é usando esses dispositivos, em especial o artigo 1º e o artigo 19, que Konrad Hesse, então, invoca esse princípio da irretroatividade, ou princípio da proibição do retrocesso, para dizer, alto lá, em 1976, garantias sociais não podem ser retiradas. Direitos fundamentais não podem ser violados. E é isso que a gente hoje traz como sendo uma diretriz do direito ambiental. Sabe por quê? Uma do Estado legislador. Eu vou perguntar a vocês o seguinte. Em 2008, foi aprovada uma portaria de um programa de controle de veículos, de emissão de veículos, que diz o seguinte: nenhum veículo mais, a partir desta data, pode sair sem catalisador. Isso é uma evolução, isso é um desenvolvimento sustentável. Alguém, em sã consciência, admitiria vir uma decisão liminar, ou uma nova portaria, ou uma nova lei que dissesse, olha, volte uns catalisadores, termine com os catalisadores, considerando que os catalisadores modificam 98% dos gases nocivos, tornando eles inofensivos ao meio ambiente? Então, isso é invocar a proibição do retrocesso. Pode ser o judiciário, pode ser o legislador, pode ser o administrador. Princípio da proibição do retrocesso. Esse é um ganho que não se pode tirar mais. Esse é um ganho que não se pode mais reduzir, porque envolve direitos fundamentais. E aí eu pergunto a vocês o seguinte, todo mundo certamente tem celular aí, deve estar vendo com o seu celular. Depois abram o artigo 225 da Constituição Federal, e vocês vão encontrar no artigo 225 um novo parágrafo 7º. O parágrafo 7º não existia. Fruto de uma emenda constitucional número 6 deste ano. Vocês sabem o que diz esse parágrafo 7º? Esse parágrafo 7º diz o seguinte, está lá no texto da Constituição. Ele não tinha. Ele diz o seguinte, para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º a 215 dessa Constituição, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentada por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Vocês sabem o que é isso aqui? A vaquejada. Vocês sabem o que foi julgado por uma ADI no Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado? Foi julgado em outubro de 2016 pela ADI 4983, ganhou por 1 voto. Uma ADI que reconheceu como prática cruel a vaquejada. Ora, como que
não deu nem um ano depois, vem o legislador e, numa violação grave ao princípio do retrocesso ambiental, toma com uma canetada só, dizendo que a vaquejada não é prática cruel. Já há uma nova ação invocando o princípio do retrocesso ambiental. Por quê? Porque, para quem não sabe, a vaquejada, conquanto seja um esporte, ele utiliza o rabo do boi para poder derrubá-lo. E não incomumente o rabo sai. Ora, se isso não é ser prática cruel, eu não sei o que é. Então, mas não interessa, o Supremo decidiu. Isso é grave, isso é sério. Isso é uma violação crassa do princípio do retrocesso ambiental, da proibição do retrocesso. Por que a gente está falando o alarme maior está pelo legislador? Porque, se os senhores não sabem, eu quero lhes informar o seguinte: vocês sabiam que o metamifodós é um agrotóxico que é usado em várias lavouras? Ele foi proibido, curiosamente, ele foi proibido até 2012. E agora, estuda-se, estão em todos os jornais, estuda-se uma medida provisória para alterar a lei de agrotóxico em 2 palavras e permitir o retorno de uma série de agrotóxicos que já estão proibidos no mundo civilizado. Então, a Europa já proibiu, Nova Zelândia já proibiu, Estados Unidos já proibiu, há muito tempo, desde 2006, o Brasil só proibiu em 2012. E prevêem a possibilidade de voltar com esse agrotóxico. Isso é o quê? Violação do retrocesso, da proibição do retrocesso ambiental. Além disso, existem uma série de outros eventos em matéria ambiental. Existe um projeto de lei que regula o licenciamento ambiental, permitindo que o licenciamento ambiental seja feito online. O sujeito possa ele mesmo obter a licença e começar a operar. E reduz o número de situações que são objeto de EIA-RIMA. Isso é o quê? Violação ao princípio do retrocesso, porque atenta contra as garantias fundamentais que têm natureza de cláusula pétrea. 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, nem emenda constitucional tendente a abolir direitos fundamentais pode ser feita. E isso está sendo feito aos olhos de todo mundo. Então, em matéria de Estado legislador, esse é hoje o tema mais efervescente em matéria ambiental. Respeito à proibição do retrocesso. Em matéria de tutela jurídica judiciária do Estado judiciário, nós podemos dizer que 3 são os flancos de atuação hoje. Primeiro, precedentes vinculantes em matéria ambiental, o que já vem sendo feito pelo Superior Tribunal de Justiça, que, com devida honra, merecida honra, é um dos top 5 tribunais supremos do mundo em matéria de legislação, de aplicação da legislação federal em matéria ambiental. O STJ é um exemplo de utilização da legislação ambiental pró-ambiente. Elogiável. Decisões que merecem ser exportadas, comentadas, divulgadas para todo mundo. Então, isso já vem acontecendo, é um motivo de orgulho para a população brasileira. O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio dos chamados recursos repetitivos, que tende a ser agora também socializado por intermédio dos IRDRs. Segundo aspecto, resolução consensual
de conflitos envolvendo o meio ambiente. De certa forma, com a cooperação dos advogados e com a cooperação do Ministério Público, esse é um caminho muito importante para o meio ambiente. Por quê? Porque a gente sabe, a justiça multiportas deve fornecer justamente soluções imediatas para o meio ambiente. Não adianta brigar na justiça, porque daqui a 10 anos você não consegue mais ter aquele espaço ambiental recuperado. Já foi invadido, já foi ocupado, já está destruído e você não consegue recuperá-lo. Isso já vem sendo feito. E o terceiro aspecto que me parece importante, e esse não vem sendo feito, mas é algo que precisa ser desenvolvido no âmbito do judiciário, é a responsabilidade civil ambiental sem dano. O que é a responsabilidade sem dano? Eu falando parece uma contradição em termos. Por quê? Porque nós sabemos que no Código Civil brasileiro o conceito de ato ilícito pressupõe dano. E a ideia em matéria ambiental é jamais fazer uma tutela que seja pós-dano. É antecipar o momento do ilícito. Enquanto no Código Civil o momento do ilícito é a ocorrência do dano, o que o direito ao meio ambiente, a responsabilidade civil ambiental espera é que o ilícito esteja no risco. Veja, eu vou antecipar o momento do ilícito, do dano, para o risco. Em matéria ambiental, esse é o segredo da responsabilidade ambiental e o que se espera de uma responsabilidade ambiental para o futuro. A nossa ideia é cada vez mais trabalhar a noção de risco. Eu costumo tratar desse tema de uma forma muito simples. Quem é o louco aqui que vai sair com um relógio dourado, não vou nem dizer de ouro, dourado, às 3 da manhã, no bairro mais violento de Vitória, vai sair passeando? É capaz de ninguém fazer nada, porque fala, esse cara está tão doido, deve ser muito perigoso o próprio sujeito passeando. Quem faz isso? Vejam, existe uma ciência que estuda o risco. Aquela ideia que a gente falava assim, nossa, eu dei um azar danado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não existe mais esse azar danado. Eu me lembro o Guilherme me assistindo aqui, eu me lembro o Guilherme quando aprendeu a andar, sabe o que eu fazia? Eu nunca disse isso para ele. Eu ia no quarto dele, eu me abaixava, e olhava o caminho até a sala, na altura dele, e falava assim, quantas quinas esse menino vai passar até lá? Eu pegava fita crepe, comprei espuma, e fui botando em todas as quinas. Você vai falar assim, nossa, isso é o quê? Se ele batesse a cabeça, fala, deu azar. Ninguém mais hoje trabalha com azar. Ninguém trabalha com azar. Você trabalha com o quê? Risco, que é igual ao quê? Risco é uma equação. Perigo ou ameaça, mais vulnerabilidade. Isso é que nós temos que trabalhar com a responsabilidade civil em matéria ambiental. Risco. Como que eu lido com risco? Eu lido com risco ou eliminando o perigo, ou diminuindo a vulnerabilidade. Se eu chegasse para o Guilherme e botasse uma roupa de ferro nele, pode andar. Diminuir a vulnerabilidade dele. Agora, como eu não tenho como botar uma roupa de ferro nele, o que eu faço? Vou lá e diminuo, anulo as ameaças. Em matéria ambiental, é isso que se tem que fazer. Tutela de responsabilização pelo risco. Porque a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, eu já sei que agora deve faltando 5 minutos, eu vou extrapolar o tempo, eu já vou avisando. Né? Eu já estou tenso com isso. Todo mundo tem celular. Quem não tem celular à mão, aqui levanta o dedo. Quem não tem? Todos têm celular.
Pois eu trago uma notícia de primeira mão para os senhores. Corte italiana decide que tumor cerebral foi causado pelo uso de celular. Corte italiana decide que tumor cerebral foi causado pelo uso de celular. O sujeito usava 2 horas e meia por dia. A gente usa mais, né? Mas espera aí, por quê? Mas as ondas eletromagnéticas do celular não são as mesmas de um micro-ondas? São. Mas essas ondas expostas a uma grande quantidade, segundo a OMS, publicado há 3 anos, aumentam em 30% a possibilidade de tumor cerebral. A pergunta que eu faço é, por que a Apple e a Samsung não suportam os riscos? Por que nós é que suportamos o risco? Por que o risco não é pró-sociedade ou pró-ambiente? Ora, se eu vou fazer um OGM, organismo geneticamente modificado, por que o risco tem que ser suportado pela sociedade, pelo meio ambiente? Por que nós suportamos? Eu vou dar um exemplo agora que vocês vão ficar impressionados. O maior agrotóxico da Monsanto, que é responsável por milhões e milhões e milhões de reais e de dólares, o mais vendido no mundo, está sob avaliação da Anvisa. Já foi proibido nos Estados Unidos, Parkinson, depressão. Já foi proibido na Europa, e aqui no Brasil, pasmem os senhores, está passando por uma revisão, e durante a revisão, continua a ser usado. Por que a dúvida milita em desfavor da gente? É isso que a responsabilidade civil ambiental tem que mudar. Porque nós não temos que esperar dano. Nós temos que lutar contra o risco. Porque na nossa vida, a gente não coloca o nosso dinheiro num banco que tem uns juros elevadíssimos porque tem medo de quebrar. A gente não sai de noite num determinado lugar porque tem medo de ser assaltado. No nosso dia a dia, a gente lida com risco. E se tem o quê? Precaução contra o risco. Essa é a palavra de ordem na responsabilidade civil em matéria ambiental para fins do Estado judiciário. E a tutela administrativa? O que a gente espera de uma tutela administrativa? Basicamente, a tutela administrativa ela tem que buscar uma solução consensual. Como? De forma responsável com termos de compromissos, porque você tem que tirar o sujeito da condição de poluidor e traz ele para o seu lado. E principalmente, o dever ao qual existe um direito correspondente de transparência. Um dever de transparência das informações ambientais. Todos nós temos um direito fundamental a ter informação ambiental. E eu cito aqui 2 exemplos que nós não estamos tendo. Um deles, a água do Rio Doce. Nós não temos informação. O que eu posso dizer aos senhores é, em alguns processos que eu atuo, como advogado de algumas fazendeiros ribeirinhos, que plantavam cacau, por exemplo, nas nossas perícias, não houve a perícia judicial ainda, mas nas nossas perícias, o índice de manganês é estratosférico. O mesmo manganês que é responsável por colocar Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul,
como campeãs mundiais de suicídio. São as 2 cidades onde se usa a maior quantidade de agrotóxico na lavoura de tabaco. Registrado por pesquisa, basta você procurar na internet, você vai ver órgãos sérios, Universidade de São Paulo, o número de pessoas que suicidam nessas cidades é maior de qualquer outro lugar do Brasil. São os índices, tempo esgotado, 5 minutos, rapidinho. Ou seja, o que nós temos o direito de saber, doa a quem doer. Nós temos o direito de saber tudo, e não vir um navio da Marinha, como veio aqui no Rio Doce, em Regência, e deu um laudo que só poderia ser aberto em 5 anos para os órgãos ambientais. E aí a Transparência Capixaba foi lá e conseguiu a abertura com os índices de metais pesados lá em cima. Nós não temos informação, como não temos informação sobre quais são as casas que estão sem ligar a rede de esgoto e estão jogando na praia de Camburi. Não tem direito à intimidade, não. Existe um direito público de saber da onde vem a poluição e para onde vai a poluição. Se é o município, se é o estado, se é a CESAM, seja o raio que o parta. Nós temos o direito de saber. Eu tenho o direito de saber, você tem o direito de saber, um direito fundamental. De quem é o meio ambiente? É do povo. De quem é a praia? É do povo. Para onde está sendo jogado o esgoto? Num bem do povo. Isso é um dever que a administração pública tem que fazer. E é um direito que nós temos. Agora, se vocês me perguntarem se eu tenho, essas são as diretrizes da tutela jurídica estatal, judiciária, legislativa e administrativa que se espera neste momento, especialmente nesse momento que a gente vive da sociedade. Agora, o que realmente, qual é se eu tivesse que sonhar, eu diria para vocês o seguinte: não é a tutela estatal que nós devemos esperar. O que nós devemos esperar é uma atitude de cada um de nós. Porque o texto constitucional, ele é claríssimo ao dizer: impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações este bem que é de uso comum e essencial à qualidade de vida. Nós precisamos tomar a frente. Nós precisamos tornar-nos cidadãos. Nós precisamos buscar no poder público sem vergonha, sem a vergonha de falar: eu estou pedindo, eu tenho direito de pedir. Nós temos que ter uma ética altruísta. É o que nós chamamos do direito, do princípio da participação. A gente precisa ser informado e educado para poder agir. Essa é a expectativa maior. Ou seja, é uma tutela não estatal. É uma tutela social. É uma tutela, antes de chegar aqui, eu vinha caminhando, e a quantidade de cocô de cachorro nas calçadas é absurda. Cocô e xixi. Como que eu posso fazer uma exigência de não jogar o esgoto na praia de Camburi, se eu levo o meu cachorro para a calçada, deixo ele defecar, deixo ele fazer o xixi, viro as costas e vou embora? Isso não é certo. Então, se nós não fizermos a nossa parte, nós não vamos ter sequer condições de imaginar que alguém ou que o Estado faça por ele a parte dele. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, peço desculpas por ter me estendido, e aí já deixei os livros para serem sorteados. Quem quiser a palestra, eu mando isso. Obrigado.